Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim comentar sobre a minha leitura de Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar. Esse aqui é mais um livro que faz parte dessa minha peregrinação inicial pela literatura húngara. Eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo de resenha sobre As Brasas do Sándor Márai. Aquele livro também escrito por um autor húngaro, e a partir dele me despertou aí uma curiosidade sobre essa literatura que não é tão falada, não é tão propagada assim. O que aconteceu foi uma coincidência, na verdade. Eu fiz a leitura daquele livro, um pouco depois eu li Os Meninos da Rua Paulo. Esse aqui é um livro emprestado de uma amiga, Tati Brigada, que deixou comigo 2 anos esse livro, e eu finalmente fiz a leitura agora com aquela sensação de por que não li antes. O fato é que Ferenc Molnar também é um autor húngaro, e aí, claro, eu liguei uma coisa a outra. A partir daí é que me despertou um pouquinho essa curiosidade. A leitura desses 2 livros também me levou à leitura de um outro livro que tem uma relação indireta, mas que tem uma relação com a literatura húngara, e também me despertou para a leitura de, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que tá aqui, tá aqui do ladinho, O Homem que Aprendeu o Brasil, biografia do Paulo Roney, a vida de Paulo Roney. Por quê? Quem é Paulo Roney? Paulo Roney foi o tradutor de Os Meninos da Rua Paulo, um húngaro que veio para o Brasil e aqui se destacou muito nesse mundo da literatura. O outro livro, que também tá nesse novelo aí que eu tô destrinchando, já tem resenha aqui no canal, que é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. O que acontece é que uma das edições que nós temos no mercado de Cartas a um Jovem Poeta também tem tradução do Paulo Roney. Eu acabei lendo em outra edição, né, traduzida por um outro profissional, mas por isso que eu digo que tá nessa relação indireta aí, que tá tudo um pouco ligado. Depois da leitura desses 3 aí, eu quero emendar a leitura aqui dessa biografia para entender um pouquinho melhor da vida desse homem que dizem que teve uma vida incrível. Bom, mas vamos voltar então para o objetivo desse vídeo, que é falar sobre Os Meninos da Rua Paulo. Fiz uma contextualização aí sobre essa minha peregrinação na literatura húngara. Agora quero contextualizar um pouquinho sobre esse livro aqui. Ferenc Molnar nasceu em 1878, numa família de classe média. O pai era médico com condições. Nessa época aqui, a Hungria ainda fazia parte do Império da Áustria. Ele começou a escrever muito cedo, já escrevia contos e romances, mas ele ficou conhecido mesmo como um escritor de peças. Naquele tempo, o teatro ainda era um grande responsável pelo entretenimento das famílias. O cinema ainda estava engatinhando, então as peças dele faziam bastante sucesso. E com o passar do tempo até acabaram chegando no cinema, mas o fato é que esse livrinho aqui foi o que alcançou o maior sucesso. Ele foi publicado em 1907. Mas essa história aqui de Os Meninos da Rua Paulo se passa em meados da década de 1880. Nesse período, o povo húngaro ainda tinha muito fresco na memória os conflitos de 1840, 1850, que foi quando ocorreram as batalhas de independência da Hungria da Áustria. Lembra que eu falei um pouquinho antes que a Hungria ainda fazia parte do Império Austríaco? Então, houve esse conflito pela independência da Hungria, então esse clima, essa atmosfera, essa memória de guerra e de batalhas ainda era recente quando essa história aqui se passa. E isso vai ser bem importante para o desenvolvimento desse enredo, vai ser muito latente, nós vamos sentir esse clima de patriotismo, de romantismo pela própria nação, de defender as cores, de defender as bandeiras, e nós temos até uma pequena suspeita de que o próprio Ferenc Molnar tenha participado de algo semelhante ao que está aqui na sua própria infância. Eles não tinham referências de guerras, grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ainda não tinham acontecido, mas eles tinham uma memória de guerra e tá muito forte aqui. A
Bom, sobre o que fala então os meninos da Rua Paulo? Bom, esse livro aqui conta pra gente um período muito curto e muito importante que se passou na vida de um grupo de meninos, de amigos, por volta ali dos seus 12, 14 anos. Eles estudavam todos juntos numa escola e no contraturno, né, no período da tarde, eles se reuniam todos os dias num terreno baldio que eles chamavam de grunde. O grunde ficava num espaço muito amplo nos fundos de uma espécie de uma serralheria, algum lugar que trabalhava com madeira, madeiras empilhadas e que tinha um terreno bastante espaçoso onde eles podiam jogar pela. Pela é um jogo que antecedeu o tênis, um jogo semelhante ao tênis. Lá esses meninos estabeleciam uma relação muito parecida com uma hierarquia militar. Então eles estabeleciam patentes, soldados, sargentos, tenentes, generais. Na verdade, de soldado mesmo só tinham dois, que era o Nemenchek, um menino muito simpático, de quem a gente se afeiçoa muito rápido, e o cachorro que vive naquele terreno junto com o seu dono, que é um homem que cuida ali como se fosse uma espécie de caseiro daquele espaço. O cachorro, né, se afeiçoa às crianças e é o soldado. Mas de menino, na verdade, só temos o soldado Nemenchek. O Nemenchek é uma criaturinha muito querida, mas que na verdade ele é deixado um pouquinho de lado por aquele grupo porque ele é um menorzinho, ele é o mais fraquinho, ele é o mais jovem, ele também é um pouquinho covarde no início do livro, mas ele é um personagem que vai se desenvolver e que vai nos cativar. Na verdade, ele já nos cativa desde o início do livro e vai ter um papel muito importante aqui no desenvolvimento dessa história. Bom, tá tudo muito tranquilo, eles estão felizes, aproveitando aquele terreno, a vidinha tá seguindo normalmente, até que essa paz é ameaçada por um outro grupo de crianças, de meninos, que também se reúne naquela cidade. Esse outro grupo de meninos se reúne numa espécie de praça que fica mais no centro da cidade. São meninos de uma situação um pouco mais abastada. O problema é que eles começam a cobiçar o grunde, porque onde eles se reúnem não tem espaço para jogar pela. O espaço deles é reduzido, porque a cidade está passando por um fenômeno completamente natural, que é o crescimento e o desenvolvimento daquele município, o que acaba acarretando como consequência na diminuição dos terrenos, dos grandes espaços. O que acontece é que um belo dia, um dos meninos do grupo rival entra no espaço deles, viola aquele templo sagrado e leva a bandeira deles. E tudo isso é flagrado por um dos meninos, que entende aquilo como uma ameaça gigantesca. Ao mesmo tempo em que esse espaço sagrado é violado, um dos meninos aqui da Rua Paulo se levanta como um traidor e passa a levar informações do grunde para o outro grupo. Mas nem todos os meninos ficam sabendo disso. Quem fica sabendo disso é o Nemenchek e o Boca. O Boca é como se fosse ali o general daquele grupo. Ele é um menino um pouco mais velho, ele é um menino super responsável, sensato. E eles formam uma dupla muito interessante nessa jornada, porque é um menino mais sensato, mais inteligente, junto com aquele menino que era tido como mais covarde. A partir daí esse personagem vai crescendo e a gente entende que de covarde ele não tem nada. O que vai se desenvolver daqui pra frente é a organização desses dois grupos para uma batalha. Os meninos da Rua Paulo entendem que para defender o seu terreno eles vão entrar numa operação de guerra. E aí eles que já tinham essa hierarquia muito bem estruturada, baseada na vida militar, vão colocar isso realmente em prática. E o que a gente vai ver são crianças, são meninos vivendo a sua plenitude da infância, mas tendo atitudes de adultos. Porque a gente vai aprender muito com eles sobre honra, sobre nobreza, sobre obediência, respeito, sobre traição, sobre perdão e muito, muito sobre coragem e ousadia. Esse é um livro que começa muito inocente. Ele, confesso pra vocês que ele demorou um pouquinho a me pegar, porque eu tava com uma visão muito adulta lendo uma história originalmente infanto-juvenil, que é a proposta desse livro.
a proposta principal, mas que na verdade ele vai se adaptar aí ao gosto de muitos adultos, e foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a me envolver nessa organização deles para entrar nessa batalha contra o outro grupo. E é o que acontece, nós vamos ficando tão envolvidos, tão apaixonados por esses meninos, que fica difícil largar o livro até a gente saber que tudo vai ficar bem. E tudo vai ficar bem mesmo? Uma coisa que me surpreendeu é que infanto-juvenil também pode partir o nosso coração. É um livro que vai trazer meninos adolescentes numa situação de seriedade, de maturidade, como se fossem adultos. Eles vão viver dramas, conflitos entre eles, entre os familiares, na escola, dificuldades de relacionamento, são desafios da vida adulta, mas que foram só aplicados numa escala um pouquinho menor e adaptada para a idade deles. Só as situações é que mudam, mas a intensidade é a mesma do que nós vivemos na vida adulta. Olha, apesar de ser, como eu disse, originalmente infanto e juvenil, é um livro que pega a gente por algumas palavras um pouquinho mais complicadas. Paulo Roney pegou pesado aqui nessa tradução, mas para facilitar a nossa vida, aqui nas páginas finais tem um glossário, se vocês conseguem ver, que traz aí o significado de algumas palavras que eles falam. Por exemplo, a porfia, que é continuamente, não é uma palavra muito usual, né? Arrostado, encarado, enfrentado, e assim vai. A gente tem o significado de algumas palavras que nos ajudam a ter o entendimento. Aqui no final do livro a gente também tem uma nota de Nelson Asher, que ele fala o seguinte: este clássico da literatura juvenil, escrito há mais de 100 anos num país distante, a Hungria, lembra-nos de uma verdade tão central quanto óbvia, que nas horas e situações decisivas de suas vidas, os jovens querem mesmo é estar uns com os outros. São os amigos e adversários que ocupam suas mentes, e darão ou receberão de cada qual as ideias e os exemplos positivos ou negativos. É entre eles que se firmam os vínculos mais vitais e se trocam as emoções mais profundas. É exatamente sobre isso que fala o livro, sobre os vínculos e sobre emoções. E também lembra que eu falei lá no início que, apesar de eles não terem referências, né, pela data de Primeira e Segunda Guerra, ainda tinha muito forte essa memória dos conflitos. Eu falei que era uma fábula, né? É também uma fábula de como a gente encara uma guerra e de como a gente sai dela lá do outro lado. Feridos, machucados de forma literal ou de forma emocional, mas de qualquer forma todos nós saímos modificados. E aí, para ilustrar isso, eu vou ler o último parágrafo do livro, que não é um spoiler, tá? Ele não revela nada, mas presta atenção. Boca, que é um dos meninos, né, fitava com gravidade a própria carteira, e na sua alma de menino, pela primeira vez, vislumbrou uma vaga ideia do que é afinal a vida, da qual todos somos os soldados e os servidores, ora tristes, ora alegres. E sobre esse amor à pátria, né, esse patriotismo, essa paixão pelas cores da bandeira, tem uma lição muito preciosa aqui também, que esses meninos trazem pra gente. Quem fala isso aqui é o Nemenchek, olha o que ele diz. O Grund é um país inteiro, vocês não sabem, porque nunca lutaram pela pátria. Gente, é um livro tão bonito, ele vai muito além dessa camada, né, dessa primeira camada superficial, que é a história de meninos defendendo o seu território. É uma história que tem uma profundidade, que traz uma lição de moral muito bonita pra gente. É uma leitura muito rápida de ser feita, porque a gente não quer largar o livro até ter certeza de que esses meninos vão ficar bem, de que eles vão conseguir alcançar os seus objetivos. E é um livro que traz uma profundidade pra gente que vai muito além, como eu disse, dessa disputa territorial e desse conflito entre meninos, crianças, adolescentes. É uma verdadeira lição de valores e princípios. Deixo então essa recomendação para vocês, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo, tchau, tchau!